Então, boa noite a todos. Já estamos gravando. Tá? Cumprimento especial da professora Silmara, a Patrícia, a tutora, tá? E todos os presentes e todos aqueles que vão também assistir a esse vídeo posteriormente. A aula de hoje ela foi pensada assim para ser breve, tá? Em termos de trazer o que nós queremos trazer em termos de conteúdo, tá? Mas também nós estaremos aí abordando a questão das atividades avaliativas, porque nós estamos aí numa reta final dessa disciplina. Né? Então, já prontamente eu vou passar a apresentação do meu material, tá? Para não perder tempo. Então, deixa eu ver aqui. Ok. O material que eu elaborei para a aula de hoje, ele menciona, então, o volume e capacidade, tá? Que são coisas diferentes. Embora a gente ache que são parecidos, não, são coisas diferentes, tá? O objetivo geral, eu coloco ali como conhecer unidades de medida de volume e de capacidade e também desenvolver a compreensão de suas equivalências, tá? Porque existem correlações entre os dois conceitos aí. Conversões e aplicações no cotidiano, tá? Promovendo o raciocínio matemático e a resolução de problemas reais. A atividade que eu proponho aqui, que a nossa disciplina é uma disciplina prática, então eu trago aqui como uma ideia de uma atividade a ser desenvolvida com estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Mas não que essa atividade não possa ser desenvolvida numa outra turma, tá? É só a questão de adequação. O porquê eu escolhi o 8º ano? Porque, deixa eu até aumentar aqui, porque no 8º ano, essa temática é prevista na BNCC, tá? Então, essa é a justificativa. E os materiais que eu vou fazer uso, aqui até colocou uma imagem aqui, é o material dourado, tá? O material dourado, ele é formado, então, pelo cubo, o decímetro cúbico, tá? Um cubo de 10 centímetros de aresta. Temos aí as plaquinhas, vamos dizer assim, que representam uma face. Temos aqui, dizer os palitos, tá? Não sei o que seria quem identifica uma resta, tá? E os cubinhos que são de 1 centímetro cúbico. São cubos que têm a medida de 1 centímetro de aresta. Tá? Então, é um material legal. Tá? Se você pegar a régua e medir, você vai perceber que... Estou brigando com a câmera aqui. Tá? Ela tem exatamente 1 centímetro de aresta. Tá? Então, 1 centímetro cúbico. Eu trago aqui também os objetos do conhecimento, tais como são apresentados lá para o 8º ano, tá? A BNCC. Trago 2, que é o volume do bloco retangular e medidas de capacidade. As habilidades inerentes a esses 2 objetos de conhecimento, também apresentados na BNCC. E aí, uma oficina, né? Trago principalmente 4 atividades bem simples. A primeira atividade, ela consiste de um diálogo com os alunos, no sentido de identificar qual é a concepção que o aluno tem de volume e capacidade. Tá? Eu acredito que se vocês iniciarem um diálogo com um aluno em relação a volume e capacidade, uma ideia que possa estar surgindo é a questão de sólido, líquido, gasoso, embora essa concepção não esteja totalmente correta. Porque quando você fala em volume, você fala em espaço ocupado. Isso independe do estado da matéria. Você, por exemplo, quando você paga a taxa de água, você paga por tantos metros cúbicos consumidos. E é um líquido, entendeu? Você tem uma medida de volume e não de capacidade.
A capacidade, ela está muito atrelada a recipientes, a ideia de recipiente. Capacidade está atrelada à ideia de quanto cabe. Então, é óbvio que quando eu falo na ideia de quanto cabe, a percepção que se tem que ter em relação ao estado da matéria é líquido e gasoso. Ah, não que você não possa ter um sólido, talvez areia, mas teria que ser não é qualquer sólido que você vai usar para despejar dentro de um recipiente. Então, a ideia de capacidade sempre atrela à ideia de recipiente, quanto cabe. E volume, espaço ocupado. Então, a ideia de volume, por exemplo, quando eu falo desse cubo, eu vou falar em volume. Agora, se eu falar nesse outro cubo, que é o popular cubo de acrílico, ele é oco, então aqui sim faz sentido em falar de a capacidade. E aí, existe uma relação muito forte entre as duas. Litros ou metros cúbicos. E esse material vem justamente de encontro com a ideia de demonstrar para o aluno qual é essa relação. Então, eu proponho que inicialmente seja mostrado esses cubos pequenos, que têm exatamente 1 centímetro de aresta. Se você pegar e medir com a régua, você vai ver que ele tem 1 centímetro de aresta. Então, esse aqui é o centímetro cúbico, é o cubo com 1 centímetro de aresta. Isso é 1 centímetro cúbico, muito pequeno. Aí eu poderia passar para a ideia de saber quantos desses cubos estão neste cubo maior. Este cubo maior, o maior cubo ali do material dourado, ele tem 10 centímetros de aresta. Em cada aresta cabem aqui 10 daqueles cubos. Então, cabem 10 desses cubos no comprimento, na largura e na altura. Então, quantos centímetros cúbicos eu tenho aqui em 1 decímetro cúbico? Que isso que é o decímetro cúbico. 10 centímetros é 1 decímetro. Então, o decímetro cúbico ele tem 10 por 10 na base. 10 vezes 10, está aqui a plaquinha, 100 cubos. Então, na base ele tem 100 cubos. E quantas dessas fatias, dessas plaquinhas eu tenho aqui? Eu tenho exatamente 10 dessas plaquinhas, para constituir o cubo grande. Então, a ideia da área da base vezes altura, ou então comprimento vezes largura vezes altura, que é o volume do paralelepípedo. Ok? E no caso aqui é centímetro vezes centímetro vezes centímetro, é óbvio que vai ser centímetro cúbico. Vale a regra ali da potenciação se aplica aqui. Visto isso, uma outra atividade consiste em relacionar volume e capacidade. Então, nós já sabemos agora que em 1 decímetro cúbico de volume equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Que cabe em 1.000 cubinhos. 1.000 cubinhos iguais a esse pequenininho. 10 no comprimento, 10 na largura e 10 na altura. 1.000 cubinhos. Bem, vamos agora pegar esse outro cubo aqui. Esse é um cubo de acrílico. Normalmente, nos laboratórios de matemática, ele é encontrado. Ele deveria ser disponibilizado em todas as escolas. Não são todas as escolas que têm esse material. Não vem só o cubo, vem uma coletânea de materiais, pirâmides, troncos de pirâmide, diferentes prismas, e eles têm a vantagem de ter um orifício onde que você pode colocar água. E a ideia aqui é justamente preenchê-lo com água. Já estou aí, vamos afastar um pouco mais para vocês enxergarem. Aqui um funil, e aqui eu estou, vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão enxergar, uma proveta. Conseguem enxergar? Sim? Sim, Carmo, estamos vendo. Essa aqui é uma proveta, e se vocês olharem para a graduação aqui,
tem exatamente 1 litro. É 1 litro de água aqui. Eu tive cuidado de preencher essa proveta até a marcação de 1 litro. E aí você pode questionar o aluno, tá? Esse 1 litro, será que cabe? Tá? Capacidade, será que cabe nesse recipiente que tem 1 decímetro de aresta? Aí é questão de experimento. Se você olhar, e se você não tiver noção alguma, você vai jurar que não cabe. Que, ó, só dá uma olhada. Tá? Você vai jurar que não cabe. Se você não tiver essa noção. Agora, quando você despejar, vou fazer isso. Vamos ver se eu não vou me lambuzar todo aqui. Tá? Despejando aqui. Opa, quase. Vai ficando mais pesado. Opa, quase foi. Vai ficando mais pesado e a tremedeira aumenta. É mal de Parkinson mesmo. Geralmente só 1 ml. Tem um auxiliar aí para te ajudar, não é fácil, né? Não, não é fácil. Mas eu gostaria que vocês olhassem aqui, ó. 1 litro preenche exatamente esse cubo de 1 decímetro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de capacidade. Aqui, o experimento ele dá certo. Aí, cadê minha régua? Já caiu aqui? Se você medir esse cubo, ele tem 10 centímetros de aresta interna, tá? Aí a aresta interna é de 10 centímetros, ou seja, 1 decímetro. Então, a primeira coisa que você vai demonstrar para o teu aluno que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E você não vai convencer ele escrevendo no quadro que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Ele precisa enxergar o que é 1 decímetro cúbico. Ele precisa enxergar que, de fato, 1 litro cabe aqui dentro. Ah? Porque se ele não tiver essa prática, imagine ele fazendo estimativas. É impossível o aluno desenvolver a atividade de fazer estimativas só no campo teórico. O aluno precisa medir. E essa relação volume e capacidade é uma coisa linda. Porque você olhando para essa proveta, olhando para esse cubo de início, você jura que não cabe. E cabe perfeitamente. Tá? Mas vamos avançar. Nós chegamos à nossa primeira curiosidade, à nossa primeira conclusão. O decímetro cúbico equivale a 1 litro. Agora, anteriormente, nós já tínhamos visto que o decímetro cúbico tem 1000 centímetros cúbicos. 1 litro tem quantos ml? 1000 mililitros. Olha só, 1 litro, 1000 mililitros. 1 decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos. Qual a relação que vocês enxergam? 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, dentro de um cubo de 1 centímetro de aresta, você tem a capacidade de 1 ml. Você precisa de 1000 cubinhos destes, tá? Para formar o cubo de 1 decímetro de lado, de aresta, ou seja, o decímetro cúbico. Nele cabe 1 litro. Deram conta disso? Agora, esta é a primeira relação. Existe uma outra relação que é muito usada, principalmente na química, na física, tá? Que é a relação metro cúbico para litro. E aí, é óbvio que eu não trouxe aqui um cubo de 1 metro de aresta, tá? Mas façamos de conta que esse meu cubo, vamos pensar, imaginar que ele tenha 1 metro de aresta. Se ele tivesse 1 metro de aresta, quantos decímetros caberiam no seu comprimento?
Se o metro tem 100 centímetros, o decímetro tem 10, é óbvio que no seu comprimento cabem 10 decímetros. Na sua altura, 10. Na sua largura, 10. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Por isso, o metro cúbico comporta 1000 destes cubos. O metro cúbico tem a capacidade, equivale à capacidade de 1000 litros. Então, vejam quais relações, quão importantes são essas relações. E essas relações, elas são importantes no contexto diário. Você vai resolver problemas os mais simples possíveis. Por exemplo, eu quero saber o volume de uma pedra. Uma pedra não, é uma figura totalmente irregular, é uma figura espacial totalmente irregular. E como é que você vai medir o volume de uma pedra, então? Bem, você pode agora, sabendo que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, ou vice-versa, você pode jogar essa pedra dentro de um recipiente com água e somente calcular o volume de líquido deslocado. Se deslocou aqui, aumentou o nível da água em 2,5 centímetros, área da base 50 vezes 40 vezes 2,5. Multiplica, você tem o número de centímetros cúbicos ou o número de ml, como preferirem. No caso da pedra, faz sentido o número de centímetros cúbicos, que é o volume da pedra. Pessoal, aí eu costumo trabalhar cálculo, tá? E um assunto bem interessante é lá os sólidos de revolução, que você calcula mediante a aplicação de uma integral. Aí, um trabalho que a gente fez aqui já foi modelar uma cuia. Você pega o compaquímetro, vai medindo diferentes diâmetros, divide ao meio, faz o eixo estar no eixo de simetria da cuia, no centro da cuia. Aquelas medidas você aproxima por uma curva, o Excel faz isso, que é ajuste de curvas, e depois calcula pela integral. E você chega num volume. Esse volume você comprova mergulhando a cuia dentro da água. Tem outro jeito. Então, era mais ou menos isso a minha aula de hoje, tá? A minha parte. Então, reforçar aqui essa relação, que 1 decímetro cúbico de volume equivale à capacidade de 1 litro. E isso tem como consequência que 1 centímetro cúbico equivale a 1 litro, aliás, 1 ml, e o metro cúbico tem 1000 litros. Ok? Passo para a professora Silmara parar o compartilhamento. Se alguém quiser fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa sobre essa prática do professor Carmo, fique à vontade antes de eu iniciar, dar continuidade no conteúdo. Bem interessante, Carmo, porque tu apresentaste aí uma atividade, né? Na verdade, algumas atividades aí, tem a atividade do experimento da pedra, né? Tem o experimento com o material dourado, né? Mostrando a relação de um cubo de 1 centímetro de aresta, 1 centímetro cúbico, com o objeto, né, o cubo Decímetro cúbico. de decímetro cúbico, de 1 decímetro cúbico. E depois teve a relação aí do litro, né, que cabe dentro do cubo de 1 decímetro cúbico de volume. Então, ali foram mais de uma atividade que o professor mostrou que trabalha as grandezas, as medidas, as relações entre as medidas, né, as conversões. Então, a gente, depois, no final da nossa aula de hoje, a gente vai explicar a atividade final que a gente quer de vocês, é que traga a proposta de uma atividade que envolva grandezas e medidas. Não precisa ser tão extensa, tão complexa, como a que o professor Carmo apresentou aí. O professor Carmo apresentou talvez até 2 ou 3, né? Mas a gente vai querer uma atividade que vocês planejem e tragam para nós. Mas foi interessante, cara. Exatamente, Vilmar. Dar sentido na prática ao aprendizado para os alunos.
fica mais fácil de compreender e entender. E daí não precisa ser aquela decoreba que tu nunca sabe se é multiplica por 1000, divide por 1000, né? Tu já consegue fazer a equivalência porque você viu o experimento. Deixa aí para alguém, se quiser falar com o professor, eu começar. Pode falar, Rodrigo. Oi, professor, boa noite. Professor, achei muito interessante as suas atividades, tá bom? Mas eu fiquei muito na dúvida justamente nessa última atividade do volume da pedra. O senhor poderia explicar mais um pouquinho para mim, ver se eu consigo clarear mais as minhas ideias aqui? Tranquilamente. Deixa eu mostrar novamente a atividade aqui. Ver aqui. Quer falando, Luiz Alberto, enquanto o professor abre o data show dele? Eu só ia falar que trabalha o princípio de Arquimedes, né? Deslocamento do volume da água segundo um corpo submerso. Bem interessante mesmo. E é bom para incentivar os alunos raciocínio, né? Você coloca de um lado o metro cúbico de água, do outro da pedra, e pede para descobrir o volume da pedra. Ver se ele raciocina, se ele pensa nisso, né? Muito bom também, gostei da proposta, muito. Aqui a ideia, então, era pegar uma pedra qualquer e para descobrir, não necessariamente uma pedra, qualquer objeto irregular que você não tenha como aproximar, por exemplo, idealizar um prisma, uma pirâmide, um objeto qualquer. Eu pensei numa pedra, que é algo mais simples, tá? A ideia é a seguinte: inicialmente, esse recipiente com água, ele tem 50 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e uma determinada altura. Tá? No momento em que a pedra é largada dentro, é colocada dentro desse líquido, a pedra é mais densa, ela vai para o fundo. Né? Mas o volume da pedra vai fazer com que uma porção de líquido seja deslocada. Então, a altura que eu tinha como referência vai aumentar. Então, se inicialmente a altura estava em X, agora vai estar um X mais algo. Tá? Aqui eu estou sugerindo, coloquei a pedra e aumentou 2,5 centímetros o nível da água. Então, eu vou calcular agora só o volume da água deslocada, que é quanto? 50 centímetros vezes 40 centímetros, que é comprimento vezes largura, vezes a altura da água deslocada, que é 2,5. Tá? 50 vezes 40, 5 vezes 4 são 20, acrescenta 2 zeros, 2.000. Tá? 2.000 vezes 2,5 são 5.000 centímetros cúbicos. Tá? Então, 5.000 centímetros cúbicos é o volume dessa pedra. E a quantidade de água deslocada, óbvio que são 5.000 ml. Foi claro? Consegui fazer entender aí? Sim, professor, obrigado. Pode falar, Cassiano. É só ali também, no caso, esse também é um experimento que depois vai servir até quando tiverem aula de física, né? Lá no ensino médio, lá que vai aprender, que nem o colega falou aí do princípio de Arquimedes, né? Sobre o imposto, todos vão entender qual é que é por que esse volume deslocado. Mas também tem que cuidar para utilizar um material que não seja poroso, né? Porque senão ele vai absorver água nas reentrâncias ali e não vai dar muito certo. Largar uma pedra pomes ali, ela nem vai nem afundar, né? Bem lembrado. Danilo, tu não pode abrir o microfone e contar o que tu escreveste no chat aqui? Ou eu leio? O Danilo coloca que na região que ele mora, os feirantes usam um cubo de 10 centímetros de aresta para vender os grãos, feijão, amendoim, farinha de mandioca a litro. Apesar desses produtos serem sólidos, eles usam a medida de capacidade para comercializá-los. A ideia de vender em litro, né? Então, mas eu até poderia ter ido mais adiante, né? Se você pegar esse litro de água e pesar, que é medir a massa, né? O verbo pesar é medir a massa, é 1 quilograma no caso da água. Por causa da densidade. Ao nível do mar, né? Agora, se você pegar outra
substância, você vai ter mais ou menos, né? Se tiver uma substância menos densa, por exemplo, pegar um óleo ou alguma coisa assim, você não vai ter 1 quilo, você vai ter 800 gramas. Tá? Aí também vai adentro aí na questão do estudo da densidade. Mas a água tem essa particularidade, tá? 1 cubo de 10 centímetros de aresta nele, que é o decímetro cúbico, nele cabem exatamente 1 litro. E ele tem peso, massa, de 1 quilograma ao nível do mar. Então, vejam que o professor já propõe uma integração aí, química, física e matemática, né? Isso dá para a gente até combinar no ensino médio, que se trabalhe mais ou menos no mesmo período, né? Mesmo que matemática dê foco à sua área, mas faça uma integração de conhecimentos aí, para facilitar para o aluno. Muito bem, então eu vou passar a apresentar uma parte que eu preparei, então, que vem, digamos assim, complementar isso que o professor trouxe e trazer mais algumas coisas, tá? Veja, estão enxergando a minha tela? Sim, perfeitamente. Carmo, se caso alguém pedir para entrar, tu tem que me avisar, porque daí eu preciso sair daqui para autorizar, tá? Se aparecer alguém pedindo alguma coisa, qualquer coisa tu me fala que eu não vejo mais vocês. Bom, então, nessa nossa disciplina que trata de grandezas e medidas, a gente começou, né, o estudo lá do comprimento, né, as medidas de uma dimensão, né, grandezas e medidas de uma dimensão. Depois a gente trabalhou com as áreas, né, que tinham 2 dimensões, e hoje a gente, então, trabalha com volume e capacidade. Mas existem outras grandezas e medidas também que a gente estuda na educação básica, né? Então, eu vou iniciar com algumas coisas de volume e capacidade, depois alguma coisa sobre peso e massa, sobre medida de tempo e medida de ângulo, certo? Então, eu tentei preparar esse material do mesmo livro que eu venho estudando, trazendo para vocês, que ele está disponível na biblioteca virtual, lembram que é esse aqui que eu já mostrei, e então estou trabalhando com ele. Deixa eu só aqui, ó. Sim. Então, a primeira ideia é que eu trouxe nesse slide, depois vou deixar vocês lerem com mais calma no material, essa diferenciação entre volume e capacidade que o professor já apresentou. A ideia de volume, ela está relacionada ao tamanho dos objetos, né? E a da capacidade é a quantidade que o recipiente pode conter, em linhas gerais, né? Mas existe, às vezes, um uso discriminado, e não tem problema também, né, se a gente faz um intercâmbio entre essas duas quantidades. Se a gente pensar nas séries iniciais da educação básica, a gente geralmente vai focar sobre a capacidade que um sólido tem de armazenamento, né? Então, um método que pode despertar curiosidade, fazer com que o aluno desenvolva esse conceito de capacidade, encher recipientes, né? E fazer a comparação. Qual que cabe mais, qual que cabe menos. E até porque eles vão ter dimensões diferentes, e aí o aluno começa a ter uma ideia de capacidade, que vai se extrapolar depois naquela compreensão de 1 litro, né? Na pipeta, no objeto ali que o professor mostrou, e depois ele passou para o cubo, né? Da terceira série em diante, os alunos conseguem compreender melhor esse conceito do que cabe mais ou cabe menos em relação aos recipientes. Então, aqui o livro propõe uma outra prática, né, para desenvolver essas ideias de o que cabe mais e o que cabe menos. Então, ele propõe trazer uma diversidade de latas, caixas ou recipientes de plástico, de formas diferentes, para poder serem comparados quanto às suas capacidades. Ele propôs... Desculpe.
trazer conchas, né, para fazer o enchimento desses recipientes. E se não houver um funil, construir um funil com uma garrafa plástica dividida pelo meio e pegar aquela parte afunilada para trabalhar como funil. Ele propõe que pode ser utilizado, além da água, que o professor trouxe aqui, outros objetos, como arroz, feijão ou areia, para materiais que encham os recipientes. Então, a proposta é ter um objeto-alvo que vai ser o, digamos assim, o padrão, o referência. E aí os alunos vão tentar estimar se nos outros objetos cabem mais do que aquele objeto referência, cabem menos ou cabe quase a mesma quantidade. Então, a ideia é, primeiro, que os alunos deem uma estimativa, uma opinião, olhando para o formato dos objetos, o que eles acham? Se cabe mais, cabe menos ou cabe a mesma coisa. E depois, então, com a experimentação, verificar se cabe mais, menos ou a mesma coisa, tá? Uma segunda atividade é ordenar os objetos pelas suas capacidades, colocar aquele que cabe menos para ir aumentando até aquele que cabe mais, com a mesma ideia de desafiar os alunos, né? Primeiro, olhando os objetos, o seu formato, e depois fazendo experimentação. E a ideia nessas duas atividades é que o professor deixe os alunos em grupos discutirem e tentarem ideias para como eles vão comparar. E não dê a sua solução, não propor solução, mas deixem eles experimentarem e chegarem às suas próprias conclusões. O livro traz que esse tipo de atividade não é uma atividade fácil, até para adultos é difícil. E aí, quando a gente pensa num ano mais avançado, a gente pode propor uma prática bem simples, né? Que é aquela de pegar folhas de papel, por exemplo, 2 folhas de papel A4, e propor formar um cilindro, um tubo, colando pelas extremidades do papel. Primeiro, um cubo colando pelas extremidades do lado maior, né? Que vai ficar, desculpa, um cubo não, um cilindro, né? Um tubo. Vai ficar um cilindro, então, mais fininho e alto, e com um outro papel, uma outra folha de tamanho igual, criar um cilindro juntando os lados as extremidades menores. Então, vai ficar um cilindro mais baixinho, mas mais gordinho. E aí, propor a experimentação de qual dos cilindros cabem mais, tem maior capacidade. Qual contém menos ou eles têm a mesma capacidade, né? Então, essa ideia é boa para que os alunos mais adiantados explorem e verifiquem os resultados na prática, né? Antes é bom sempre ter a estimativa. O que vocês acham? O que cada um acha, né? Ah, tem a mesma capacidade? Ah, o pequeno e mais gordinho tem mais capacidade? E aí depois fazer a experimentação. Então, com o papel, né, fechado, a gente pode usar bolinhas de isopor, feijão, pipoca ou qualquer outro material. E uma ideia é que se coloque o cilindro fino dentro do cilindro mais gordo. E aí, primeiro se enche o tubo interno, depois erguendo o papel, vai verificar se tudo aquilo que coube no cilindro alto e fino cabe no cilindro baixinho e gordo. Ou se sobra espaço, ou se transborda, né? E aí se consegue chegar à conclusão. Então, é uma prática fácil de se fazer também. Vou deixar para vocês descobrirem depois, quem não sabe, qual dos sólidos tem maior volume, tá?
Se é no terceiro ano, no ensino médio, depois a gente pode até comprovar isso, né? Utilizando as fórmulas do comprimento, da circunferência, do volume, do cilindro e tudo mais, né? É uma boa ideia. Aqui tem uma outra prática que é na mesma ideia que o professor colocou de encontrar o volume da pedra. Se eu quero encontrar o volume de um sólido, como uma bola ou uma maçã, usando o método do deslocamento. Só que aqui o material ele propõe que, ao invés de a gente medir a altura e usar a fórmula para calcular a área, para calcular o volume deslocado, se faça comparação com o material preenchedor. No caso, então, forneça aos alunos 2 ou 3 recipientes que conterão cada um os objetos a serem comparados e um material para preenchê-los, que pode ser a água que o professor utilizou ou um material sólido, como arroz, serragem, areia ou feijões. Então, uma abordagem de comparação é, primeiro, preencher completamente o recipiente, né? Sem nada. E então, depois dele cheio, verter para um outro recipiente vazio. Em seguida, colocar o objeto que a gente quer medir, por exemplo, a maçã, no primeiro recipiente e com aquele objeto preenchedor que foi colocado no outro recipiente e introduzindo, preenchendo novamente até o topo, que é o material preenchedor do recipiente inicial. E aí a gente vai verificar o volume do material preenchedor que sobrar naquele recipiente é o volume do objeto que foi colocado no recipiente inicial, porque ele ocupou espaço ali dentro e fez com que todo o objeto, o preenchedor inicial, não voltasse a caber no primeiro recipiente. Então, eu marcando o nível do material preenchedor que restou no recipiente, antes de repetir a experiência com outros objetos, eu vou poder comparar qual objeto ocupa maior ou menor volume, tá? Pela marcação do nível do objeto preenchedor que restou naquele recipiente que eu utilizei para comparar. Então, é digamos assim, uma forma diferente de trabalhar a comparação de volumes pelo método do deslocamento, que pode ser feito em aula também. Aqui tem uma outra atividade que o livro propõe, investigar se o volume tem a ver com a área da superfície que o contém. Então, ele propõe que o professor distribua cubos de igual formato para grupos de alunos, né? Ele fala em duplas. Um número fixo de cubos e que os alunos têm que ser desafiados a criarem diferentes prismas retangulares e comparar a área da superfície dos prismas com o volume, que é sempre o mesmo, né? Então, por exemplo, se você dá 64 cubos para cada grupo, eles podem criar cubos de 4 por 4 por 4 e com aqueles mesmos 64 cubos pode ser feito diversos outros formatos de objetos, prismas, que tenham diferentes áreas de superfície. E o volume vai ser sempre o mesmo, dos 64 cubos. Claro que, às vezes, é muito cubo, né? Então, a gente pode fazer variações com 24 ou 36 cubos também. E usar tabelas para irem marcando as observações e depois fazer a análise, né? O que acontece com a área da superfície quando o prisma vai se tornando mais parecido com um cubo propriamente dito? Quando ele sai de uma caixa alta e fina e se aproxima uma caixa mais quadrangular do formato cúbico. Então, essa proposta leva o aluno a investigar e concluir que o volume não determina a área da superfície do sólido que o contém. E prismas mais parecidos com cubos têm menos área de superfície do que prismas com mais parecidos com cubo, tá? Prismas mais parecidos com cubos têm menos área de superfície do que prismas
menos parecidos com cubos. Está escrito errado ali. Com o mesmo volume, mas menos parecido com cubos. Está escrito errado esse termo aqui. Então, é uma outra prática que, de ideia que pode se fazer, tá? Para volume e capacidade, o livro trazia essas propostas diferentes um pouquinho da proposta que o professor Carmo fez conosco na prática aqui. Uma segunda unidade de grandezas que eu vou falar um pouquinho aqui é a questão dos pesos e das massas, né? Então, que aqui também, que nem volume e capacidade, existe uma diferença e que muitas vezes a gente trata como igual, né? No senso comum até dá para se considerar igual, mas quando você vai tratar mais cientificamente, o peso e a massa são duas unidades diferentes. O peso tem a ver com a força gravitacional do local em que o objeto se encontra, no caso da Terra, sobre o objeto, para nós aqui na Terra. E a massa trata da matéria que aquele objeto é formado, né? E tem a ver com a densidade do objeto, né? E então a massa, ela tem a ver com a força necessária para que eu coloque aquele objeto em movimento. Então, por exemplo, um objeto tem a mesma massa na Terra e na Lua. Porém, a Lua tem uma força gravitacional menor do que na Terra. O peso desse objeto na Terra vai ser maior do que na Lua. Na Lua vai ter um peso menor do que na Terra. Mas, apesar de ele ter a mesma massa, né? Na Terra e na Lua. Então, para fins práticos e por serem proporcionais, a gente vai tratar como termos intercambiáveis, que podem ser sinônimos, mas ao pé da letra não são. Peso e massa são coisas diferentes. Então, para a gente trabalhar o conceito de peso de dois objetos, uma prática muito simples e fácil é propor a gente colocar os dois objetos, um em cada mão, com os braços estendidos, e verificar manualmente qual objeto que é mais pesado, qual objeto que pesa mais, né? Então, eu posso pegar uma folha de caderno, uma folha de papel A4 e um copo, né? Qual objeto que pesa mais? Eu vou sentir, né, nas minhas mãos que o copo pesa mais. Então, claro que eles são de massas diferentes e, nesse caso, pesos diferentes também. Essa ideia das balanças, né? O conceito que as balanças trabalham. Depois que eu trabalhei com o meu próprio corpo, identificando pesos diferentes, eu posso entender que numa balança de dois pratos, aquele prato que abaixar mais, ele pode ser compreendido como o prato que tem um objeto mais pesado. E aí, o que eu faço quando eu coloco os pezinhos no outro prato? Eu vou colocando pesos até que eu equilibro a balança. E aí eu verifico qual é o peso que tem o objeto que está no outro prato, de acordo com os pesos que eu coloquei na balança, no lado que eu estou com os pesos, né? E a questão das balanças de mola, a ideia é muito parecida, o objeto mais pesado vai esticar mais a mola. Então, é interessante a gente também fazer experimentações que estimulem o conceito de peso, né, nos estudantes. E aí também trabalhar a reflexão, por que eles têm pesos diferentes, né? A força gravitacional é a mesma, claro que é a massa que difere, e aí a massa tem a ver com a densidade do que o objeto é formado. Outra unidade de grandeza que eu vou comentar aqui é a questão das medidas de tempo, né? O tempo é uma medida diferente dos outros atributos normalmente trabalhados na escola, porque o tempo não pode ser visto nem pode ser sentido. É mais difícil para os alunos compreenderem as unidades de tempo, ou como que elas são comparadas, né, para poder serem compreendidas, né?
a questão de um determinado período, duração ou intervalo de tempo. Então, esse autor, ele traz como que eu posso comparar intervalos e tempos. O tempo pode ser pensado como a duração de um evento, desde o momento do seu início até o seu final. Como para outros atributos, para os alunos compreenderem a questão do tempo adequadamente, eles podem fazer comparações de eventos que têm durações diferentes. Por exemplo, se 2 eventos começam ao mesmo tempo, o que termina primeiro terá duração menor do que o que termina depois. Por exemplo, um peão. Qual peão gira mais tempo, né? Um peão, então, que você bota, qual que girou mais tempo, então, aquele objeto mostra um tempo maior. Porém, essa forma de comparação enfoca o fim do intervalo, né? Aquele que demora mais a parar que mostra um tempo maior. Mas se a gente pensar no tempo como algo que pode ser medido, é bom comparar 2 eventos que não comecem ao mesmo tempo. Então, isso requer alguma forma de medida de tempo que seja usada desde o princípio. Uma forma informal de tempo que pode ser utilizada para mostrar para os alunos é a duração de um balanço de pêndulo, feito com uma bola de tênis suspensa no teto por um longo fio. Então, um fio longo produz um balanço lento e aí possibilita que a gente provoque a contagem, né? Por exemplo, contar mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Outra possibilidade de medição de tempo é uma goteira. Por exemplo, abrir uma torneira de uma forma que tem uma goteira fixa e um recipiente vazio. O nível da água é marcado ao término do período. Quando o recipiente marcado é esvaziado, e usa-se o mesmo recipiente com a mesma torneira para medir a duração de uma outra atividade. E aí se compara as 2 marcas, né? Então, a vantagem do método da goteira, da água, é que não precisa contar, e só comparar. Então, o que tu pode comparar? Por exemplo, o método da goteira ou para o método da bolinha de tênis suspensa por um longo fio. Pode fazer criar várias atividades. Por exemplo, escreva o alfabeto no caderno. E aí você vai marcando, né, quantos balanço de pêndulo, a bolinha de tênis suspensa produz, né? Ou então, quantas contagens a bolinha de tênis suspensa pelo fio produz, ou então a altura da água acumulada no recipiente pela goteira, né? E aí, cada um vai fazer a sua tarefa, né? E aí não precisa haver, o mesmo aluno deve fazer cada tarefa, de modo que não haja competição ou pressa. E os intervalos de tempo podem ser medidos naturalmente para que não haja aquela questão da competição, e sim compreender a questão do conceito de tempo. A leitura do relógio, não sei se vocês já tiveram a experiência de tentar ensinar alunos a ler o relógio, a ler as horas num relógio analógico, um relógio de ponteiro. É uma coisa muito difícil, porque ele não é um processo natural de medida do tempo. Aprender a ler as horas tem pouco a ver com medida de tempo. Está mais relacionado a uma habilidade de compreender como é que o relógio funciona e ler ele. É uma habilidade que se ensina e não se compreende o tempo. Então, assim, algumas dicas para trabalhar, né? Para o professor trabalhar a questão dos relógios. Nas séries iniciais, no 5º ano, geralmente se trabalha a leitura de relógios, né? Os relógios digitais, aqueles que eu olho já aparecem as horas, 2 pontinhos, os minutos, eles não têm nenhuma... não relacionam o tempo de nenhuma forma. O relógio analógico, ele tem alguma vantagem, porque ele pode mostrar quão próximo está de determinada hora, sem a necessidade de compreender exatamente
a questão do funcionamento do relógio, né? Ou até não precisa compreender quantos minutos compõe uma hora. Então, para leitura de relógios, temos ações distintamente diferentes e funções dos dois ponteiros. Os alunos precisam compreender que o ponteiro menor do relógio analógico, ele indica tempos longos, né? Aproximados, né? A hora mais próxima. E o ponteiro maior indica o tempo menor, o tempo dos minutos, antes ou depois de uma hora. Então, quando olhamos o ponteiro das horas, focamos para onde ele está apontando, né? Para qual a hora mais próxima. Com o ponteiro dos minutos, o foco está no intervalo que passou depois da hora ou no intervalo que falta ser percorrido para o ponteiro voltar ao topo do relógio. Então, esse é o funcionamento, o mecanismo que o aluno tem que compreender na habilidade de ler as horas no relógio analógico. Então, aqui, a proposta que o autor traz é trabalhar primeiro com faces de relógio com um ponteiro só, com um ponteiro da hora, para que os alunos tenham a noção de o quanto passou depois da hora ou quanto falta antes da hora, né? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro reloginho aqui, ó, o ponteiro está um pouquinho antes do 7, então ainda não são 7 horas, mas são quase 7 horas. Passou muito depois das 6 horas, né? Aqui nesse segundo relógio, que só tem um ponteiro, veja que o ponteiro está mais ou menos no meio, entre 2 e o 3. Então, está na metade, entre o 2 e 3 horas, né? Aqui, já no terceiro relógio, com um só ponteiro das horas, o ponteiro passou um pouquinho do 9, ele está bem distante dos 10. Então, é um pouco depois das 9 horas, mas ainda está distante das 10. Então, essa ideia de que o ponteiro das horas fornece para quem está olhando o relógio. Então, a atividade que, além de ter essa noção, se falta para chegar ou passou tanto da hora, pode-se pensar no aluno fazer uma estimativa. Nesse primeiro quadro de relógio, se é quase 7 horas, onde que poderia estar o ponteiro dos minutos, se a gente fosse desenhar nesse relógio aqui? Eu vou desenhar o ponteiro dos minutos apontando para o 10, porque falta 10 minutos para 7 horas, né? Fazer desafios com os alunos. Onde que estaria o ponteiro dos minutos para o ponteiro das horas estar nesse local, né? É o que essa atividade propõe. E deixar os alunos pensarem e criarem as suas estratégias e darem as suas justificativas de por que colocam em cada lugar o ponteiro dos minutos, né? Uma outra proposta aqui, que esse autor do livro traz, para dar noção do tempo decorrido, é usar uma reta, uma linha do tempo, como um modelo geral para todos os problemas de tempos decorridos. Sugiro que os alunos esbocem uma linha do tempo, mas não precisa dizer como eles vão utilizar. Dê alguma ideia, por exemplo, para esse probleminha aqui. Hoje a aula começou atrasada, a aula começou às 10h45 da manhã. Se você saiu às 3h30 da tarde, quanto tempo você ficou na escola hoje? Esse contexto é um contexto americano, né? Hoje a gente tem algumas escolas que têm turno integral, talvez para nós não seria o problema adequado, mas para compreender a ideia serve. Então, os alunos teriam que estimar, né? Como que eles fariam para estimar uma linha do tempo das 10h45 até as 3h30 da tarde, 10h45 da manhã até as 3h30 da tarde. Então, deixar que os alunos criem estratégias para resolver esse problema. Eles sabem que das 10h45 está próximo das 11, vai ter que passar pelo meio-dia e depois vai
seguindo, né, 1, 2, até as 3 da tarde, e depois vai até as 13h30. Então, uma estratégia seria eles virem as horas cheias que se passou e depois verificar os minutos, né? Aí, o importante é que cada grupo, né, isso é um trabalho, não sozinho, né, em duplas, trios, discutir como se chega à resposta correta. São desafios, né? Sem se indicar uma solução, mas deixar que eles façam as propostas e justifiquem as suas ideias. Então, são algumas atividades um pouquinho diferentes que esse autor propõe para trabalhar a grandeza e medida do tempo. Uma outra grandeza e medida interessante para a matemática é a questão das medidas de ângulos, né? É uma coisa, é muito difícil a gente ensinar para os alunos o uso do transferidor, porque trabalhar com um grau é uma coisa muito difícil do aluno enxergar no transferidor, porque é uma medida que só tem na periferia da circunferência, né? Na periferia daquele objeto, tem uns tracinhos e que ele não mostra que um grau é a abertura de um arco, né, que tem 2 raios de mesma medida e que tem uma aberturinha ali de um espaço que se chama um grau, que na verdade é pegar toda a circunferência daquele objeto e dividir em 360 partes iguais. Vai dar o arco de 1 grau. Então, essa abertura dos raios do ângulo é muito difícil dos alunos compreenderem quando eu mostro na primeira vez o transferidor. Então, aqui os autores... outra forma de a gente falar sobre ângulo é pegar um raio da circunferência e mostrar que ele vai girando até chegar, sai de um ponto e vai girando até chegar em outro ponto, e aquele arco que ele gira é o que a gente chama de ângulo, né? A gente geralmente usa 2 réguas, uma sobreposta à outra, e vai mexendo uma, né, até chegar no outro ponto e mostra, então, o tamanho do ângulo que vai aumentando, a abertura entre as 2 réguas vai aumentando. Mas, quando eu olho para o quadro, para uma folha ou para o livro, o ângulo não pode ser rotacionado, ele já está aberto, é uma coisa estática. Então, como é que a gente vai fazer para trabalhar isso com eles? Então, aqui, o livro propõe pensar no ângulo em um triângulo como um lado que foi girado se afastando do outro. É uma forma de trabalhar, né? Para ajudar as crianças a conceituar o atributo do afastamento dos raios, 2 ângulos podem ser comparados diretamente, traçando um deles e sobrepondo esse sobre o outro. Então, seria interessante a gente recortar, né, os ângulos e fazer a sobreposição. Aí eu consigo ver qual ângulo tem maior abertura, porque às vezes os lados dos ângulos podem ter comprimentos diferentes e não influenciam na medida do ângulo. A medida do ângulo só é determinada pela abertura dos 2 lados e não pelo comprimento deles, né? Então, um ângulo largo com lados pequenos, para uma criança que está iniciando o estudo dos ângulos, pode parecer menor do que um ângulo estreito com os lados mais prolongados. Então, para a gente poder trabalhar com esse conceito, independente do comprimento dos ângulos, pode-se propor uma medição de ângulos, né? Por exemplo, aqui tem uma atividade que é para pedir para cada aluno fazer uma cunha, né? Uma cunha no papel e, dado um ângulo desenhado numa folha com aquela sua cunha, fazer a medida de quantas cunhas preenchem o espaço de abertura entre aquelas 2 semi-retas, né, usando a pequena cunha confeccionada por eles. Então, procede com a mesma ideia de comparação que se fez desde lá no início do estudo de comprimento de um lado, né?
pega um objeto, né? A gente propunha lá pegar um clipe e medir quantos clipes cabe na largura da classe. Aqui é a mesma coisa. Cria-se uma cunha como unidade de medida e verifica-se quantas vezes ela cabe dentro da abertura das semi-retas dos ângulos, né? Para ter uma ideia de comparação de medida de ângulos, qual ângulo é maior, qual é menor. Uma outra proposta é fazer um transferidor, construir um transferidor diferente do transferidor usual, um transferidor menor, e usá-lo para investigação. E depois extrapolar para o transferidor normal de 360 graus. Então, esse transferidor menor vai ter uns ângulos com um arco maior. Então, vai ser mais fácil de eu manipular e compreender. E aí, depois, eu posso extrapolar para o arco de medida de um ângulo de 1 grau. Então, aqui, a proposta de construir o transferidor num papel vegetal, porque aí é um papel que eu consigo sobrepor sobre os ângulos desenhados no livro ou na folha, no caderno, e fazer as medidas. Então, recorte uma folha quadrada de papel vegetal com 30 centímetros de lado para cada aluno, né? Peça que eles dobrem o papel pela metade, vincando aquela dobra. Depois, sem abrir o papel, dobre novamente pela metade, né? Fazendo os vincos. E repita isso mais 2 vezes, cada vez sobrepondo as extremidades dobradas e vincando firmemente. Depois, a proposta é que recorte o papel de forma arredondada, né, de cunha, e abrindo o papel, a gente vai obter 12 ou 15, um papel em forma de cunha, com cerca de 12 ou 15 centímetros do vértice até a extremidade, a circunferência. E vai ter 16 cunhas marcadas pelos vincos que a gente fez na dobradura. Então, a gente pode usar esse transferidor para a medida dos ângulos, né? Então, você pode pegar um polígono com diversos ângulos e sobrepor naquele papel vegetal e verificar quantos cunhas, né? Quantos arcos, quantos graus daquele transferidor tem aquele ângulo. Por exemplo, nesse objeto aqui, de 5 lados, este ângulo é de 3 e mais metade, 3,5 cunhas daquele transferidor de 16 arcos, tá? Então, assim, você pega um polígono de forma livre, vai medindo, vai exercitando, e você consegue fazer com que o aluno entenda, compreenda o processo de uso do transferidor. Aí depois, aqui o livro propõe que se corte o papel pela metade, né? E aí se faça uma transposição, uma comparação com o transferidor que a gente construiu no papel vegetal e aquele transferidor padrão de 180 graus, que é o que os alunos mais ou menos têm. Bom, esse foi o material que eu preparei, né, para vocês, e eu acho que tem algumas ideias interessantes que vocês podem utilizar conforme a necessidade do ano escolar de cada um de vocês, e conforme a avaliação de você como professor na realidade dos seus alunos. Porque às vezes a gente quer ensinar um conteúdo e quer que ele faça mudança de conversão de unidades, e ele não tem nem noção do que ele está fazendo, do que ele está trabalhando. Então, a gente trabalhar o conceito das unidades é pertinente, mesmo que os alunos já passaram, então no ensino médio, mas às vezes trabalhar um conceito é uma compreensão que nunca mais se esquece, né? É isso que a gente pensou em trazer hoje. Professora Silmara, só para contribuir, 2 coisas que gostaria de comentar aqui. Vocês percebem que desde da nossa primeira aula, nós falamos que medir é comparar.
E não é diferente quando a gente mede comprimento, área, volume, capacidade, massa, tempo ou o ângulo, a medida do ângulo. Sempre é uma atividade de comparação. Tá? E essas atividades que a professora Silmara traz, elas são de uma profundidade, assim, no sentido de possibilitar a construção dessa compreensão, desse entendimento, tá? E eu queria colocar assim, que muitas vezes a gente, como professor, a gente acha, essa atividade é tão banal, é algo tão simples, tá? Não, mas para o aluno não é simples para você, professor. Então, todo o aprendizado é uma construção, tá? E essas atividades que você colocou lá, por exemplo, com a cunha, eu não tinha visto, mas é algo fundamental para você construir a ideia de comparar, tá? De medir o ângulo. Tá? Então, vem muito de encontro com o que a gente vem falando desde a primeira aula. Okay? Alguém quer comentar alguma coisa? Já tenha feito alguma experiência nas suas vidas profissionais aí relativa a isso, que queira fazer algum comentário? Achei interessante também aquela ideia que a senhora tinha falado, tendo o transferidor, fazer aquelas duas regras assim, para formar a abertura do ângulo, né, para testar várias aberturas diferentes, para conseguir enxergar, né, que é essa distância assim, entre duas semi-retas ali que vai dar o ângulo. Isso mesmo. Agora, eu acho que nós vamos apresentar a atividade final, né? Assim, ó, gente, eu gravei um vídeo que vai ficar lá na sala disponível para vocês explicando a atividade final. E eu acho que eu vou deixar o professor Carmo, para mim descansar um pouquinho, comentar, e depois eu mostro o template com o arquivo, Carmo. Ou tu quer que eu explique o arquivo primeiro e depois faz os... A nossa ideia agora vale 7 pontos essa atividade final. Só que nós vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente fez na disciplina de práticas docentes para ensino de geometria, tá? A primeira diferença é a questão do valor. Nós vamos dividir no arquivo, a atividade planejada vale 3 e a apresentação vale 4. Para poder ficar certo no Moodle, porque o Moodle não aceita 3,5, e aí tem que ficar sob 10, dá uma confusão nas notas, vocês ficam com dúvida se tirar nota boa, se não tirar nota boa. Então, a gente vai fazer o arquivo valendo 3 e a apresentação valendo 4, que daí fica bem tranquilo a nota, vocês conseguem verificar lá quando sai a nota no Moodle bem certo, tá? E outra questão que eu vou apresentar aqui a tela é a forma da atividade. A atividade também, a proposta é um pouquinho diferente, tá? Nós estamos propondo, então, que vocês criem uma atividade de ensino. Não é uma aula. Lá em geometria, vocês planejaram uma aula com 30, 60, 90 minutos, 2 períodos, 3 períodos. Aqui a gente quer uma atividade. Vejam, hoje o professor Carmo fez uma oficina conosco com pelo menos 3 atividades que envolveu grandezas e medidas, né? Eu apresentei para vocês diversas atividades, umas 5, 6, 7 atividades de ensino. Então, a gente quer que vocês apresentem uma atividade de ensino. Façam o planejamento dela e depois apresentem para nós. Essa é a primeira diferença. Então, é um trabalho mais pontual, mais enxuto do que a gente pediu na outra disciplina, tá? Outra diferença, vocês podem trabalhar em grupos, tá? Vocês podem fazer sozinhos, mas a preferência é que vocês se juntam em duplas ou trios para pensar essa atividade, tá? Então, 2 ou no máximo 3. A gente não quer grupos com mais de 3 pessoas. Talvez vocês já tenham algum grupo do TCC, ou vocês tenham conhecidos que
né, conhecidos do curso de graduação, da mesma cidade. Como vocês vão fazer os grupos é uma iniciativa de cada um. Quem mesmo não tem como fazer grupo, pode fazer sozinho, mas a possibilidade de fazer em duplas ou trios, e a gente estimula que façam, até para a gente poder ganhar tempo depois na apresentação. Então, vocês têm que selecionar uma atividade que seja da unidade temática de grandezas e medidas. Vejam, grandezas de medidas pode ser de comprimento, de área, de volume, de peso, de tempo, de ângulos e qualquer outra grandeza e medida que por acaso não foi, a gente não abordou aqui na disciplina, que tenha na educação básica, tá? Que tenha objeto de conhecimento na educação básica. Vocês vão escolher um ano escolar, que nem o professor Carmo apresentou, ele escolheu o 8º ano. Então, peguem as habilidades e os objetos de conhecimento que esta atividade envolve para o 8º ano. Não precisa fazer tudo que aquela atividade proporciona. Trabalhem só com as habilidades e objetos do conhecimento daquele ano escolar. Porque, às vezes, a proposta do professor Carmo, por exemplo, servia para o 8º ano, servia para o 9º, servia para o ensino médio, servia para o 7º, para o 6º, só que a profundidade de trabalho, o que vai ser investigado, explorado, é diferente para cada ano escolar. Então, vocês escolhem para o seu ano escolar e façam a atividade proposta para aquelas habilidades e aquele objeto de conhecimento daquele ano escolar. Aqui vocês não precisariam desenvolver conteúdo, tá? Então, foi retirada a parte do conteúdo. Vocês só têm que criar os objetivos de aprendizagem. Porque todo professor, ao desenvolver alguma atividade com seus estudantes, tem algum objetivo. Quer que o seu aluno atinja, aprenda, desenvolva alguma coisa. Então, tem que ter objetivo em qualquer processo de atividade que for feita com os estudantes, tá? Descreva os recursos didáticos, o que precisa, né? Precisa areia, funil, concha, objetos de diversas formas, não sei mais o que. Então, quais são os recursos? Depois, façam a descrição da atividade, como é que ela vai se desenvolver, desde a parte inicial, o seu desenvolvimento até a finalização, tá? Todos os detalhes, explicações para executar a atividade. Se precisar botar alguma imagem, né? Tem algum vídeo, às vezes, que vocês viram a atividade e estão planejando para desenvolver na disciplina, e tem um vídeo que explica ela. Coloquem o link do vídeo ali também. Não é só o link do vídeo. Precisa ter desenvolvimento também, mas o vídeo ajuda a compreender, tá? Como que a atividade vai ser avaliada? Né? Se eu vou verificar a participação, o engajamento dos alunos, se eu vou conduzir reflexões durante e após a atividade, como é que vai ser a avaliação da minha atividade e as referências que vocês se basearam para fazer a atividade. Dificilmente a gente vai tirar uma atividade da nossa cabeça. Às vezes até o ChatGPT, a inteligência artificial, nos dá ideias de atividades. Então, sejam verdadeiros e coloquem as referências aqui. Um vídeo que eu tirei de um outro professor que postou no YouTube, coloca as referências aqui, tá? É só isso que a gente deseja que tenha no arquivo que vocês vão compartilhar. Esses 7 momentos, esses 7 espaços, certo? Aí eu deixo o Carmo explicar a segunda parte. A segunda parte em relação à apresentação, né? Então, nós entendemos assim que seria oportuno que todos pudessem apresentar o trabalho, e diferentemente do trabalho da disciplina anterior, onde que vocês também podiam mandar o vídeo, uma gravação, né? Então, a ideia é que todos tenham a possibilidade de apresentar, mesmo sendo dupla, trio, individual, difere. Tem aqueles instantes lá, que sejam 5 minutinhos para apresentar a sua atividade. Não vai se precisa muito mais que isso, que é uma atividade só, né? Não é uma aula toda, tá? E para isso a gente já tem, acho que a Silmara já disponibilizou uma enquete
para verificar quais datas isso seria possível. É óbvio, como o grupo é grande, mesmo em duplas e trios, a gente vai ter que organizar mais de um momento, tá? E aí nós temos um percalço na próxima semana, que é a nossa última semana da disciplina, que nela nós temos um feriado nacional, né, que é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e nós, servidores do IFAR, temos um feriadão, emendamos aí quinta e sexta, tá? Então, nós optamos por deixar toda a semana para vocês planejarem, escreverem, porque vocês vão ter que entregar uma cópia escrita, tá? Mandar em PDF, e também precisam apresentar aí no encontro síncrono. Então, a gente optou por não fazer nenhum encontro síncrono na próxima semana, e postergar para a outra semana, na segunda e na terça, tá? Isso seria 24, 25, se não me engano, tá? Então, a professora Silmara já disponibilizou uma enquete que vocês poderiam já escolher qual a data vocês preferem apresentar. Fazendo lá na outra semana, não nessa seguinte aqui, 24 e 25 à noite. E se alguém não puder apresentar à noite por problema de trabalho, alguma outra coisa, talvez é professor, tá, trabalho segunda, terça à noite, que vejam um horário alternativo. Acredito que a Silmara colocou lá segunda à tarde, né, como uma alternativa. Ainda sendo impossível ser segunda de noite, terça de noite ou segunda à tarde, aí nós pedimos que nos contatem para a gente estudar uma flexibilização para aqueles que não conseguem se encaixar nesses horários, tá? Mas aí é uma flexibilização para aqueles poucos que, de fato, não conseguem se enquadrar em nenhum desses 3 horários, tá? Aí, possivelmente, vai ser um sábado, alguma coisa assim. Ok? Acho que é isso, professora Silmara. Isso. Quem esteve conosco na Meet de socialização das práticas da disciplina de geometria, viu o tanto que foi agregador de conhecimento para quem estava lá, ouvir as ideias dos colegas, né? O Rodrigo estava lá, o Cassiano, eu não me recordo mais quem, não vou citar mais nomes porque eu não me lembro, mas foi uma noite intensa, mas foi de muito crescimento. Então a gente pensou, para vocês não ter que ficar fazendo vídeo, teve colegas que não conseguiram fazer vídeo, tiveram dificuldades, o grupo, né, a dupla, o trio, todos têm que estar na apresentação, todos têm que falar um pouquinho, que seja cada um pedacinho ali, mas podem escolher. Inclusive, se der muita gente segunda de noite, por exemplo, eu faço uma sala, o professor Carmo faz outra sala. A gente faz 2 salas para a gente dar andamento e assistir todos os vídeos. A gente já compartilha as experiências, né? Todo mundo vai trocando ideias, já avalia, fica tudo muito mais prático, tá? Então, pode ser segunda noite às 19 horas começa, terça noite às 19 horas começa, ou segunda tarde, 24, às 14 horas começa. Certo? E se algum grupo não puder mesmo num desses dias, aí chama a Patrícia né, a tutora, e a gente conversa individualmente e ajusta um horário que ficar melhor, tá? Pode ser uma manhã, pode ser né, o que ficar melhor para o grupo daí, certo? Mas a gente é uma proposta, eu acho que, né, vamos ver, a ideia é realmente compartilhar, socializar as ideias. Esse é o objetivo disso, tá? E o objetivo, gente, não é reprovar ninguém. Nós queremos que todo mundo passe com notas A. Vem ideias muito diferentes. Às vezes vem coisas mais tradicionais. Não há problema, certo? Cada um vai apresentar aquilo que acha relevante, aquilo que encontrou ou que lhe serve mais. A gente não vai nem pedir assim, ó, vocês têm 2 semanas, vocês têm 2 semanas inteiras para fazer. Hoje é terça-feira, toda semana que vem, aí na segunda, na terça da outra semana.
Organize uns slides, 4, 5 slides no máximo, ou se ficar muito ruim, vocês tiverem o arquivo bem organizado, né, com alguma imagem, alguma coisa, mostrem o arquivo do PDF, pode ser. O importante é que a gente compreenda a proposta, a atividade, e a gente consiga até colaborar e ficar com a ideia, certo? Então, assim, ó, e se vocês tiverem problemas, dificuldades, nos chamem. A Patrícia pode chamar a Patrícia pode mandar direto o e-mail ali pelas mensagens do Moodle para mim, para o professor Carmo, que a gente responde. A gente pode marcar uma meet com o grupo, né? Se o grupo quer, professor, dá para ser isso, aquilo, a gente faz uma meet rapidinho aí de 5 minutos e diz, não, tá legal, pode ser isso, ou, né, sugere alguma coisa. A gente está disponível para ajudar vocês. A gente tem alguma restrição de tempo, mas a gente combina horários e se reúne. A gente faz isso também. Eu moro em Santa Maria, o Carmo mora em Frederico Westphalen. Eu estou no centro do Rio Grande do Sul, o Carmo está lá no norte. E a Patrícia está lá em outra cidade, Tupã-Ciretã. A gente se reúne por Meet. Ou conversa, né, em WhatsApp, e então a gente pode atender vocês, estudantes, também. Fiquem bem à vontade, tá? Alguma dúvida, gente? E lembrando, né, tem os plantões de tutoria, vocês podem entrar também e me chamar pelo próprio Meet ali, a gente pode conversar, posso ajudar também, e pelo chat pode me chamar a hora que vocês quiserem. Às vezes eu não respondo de imediato, mas quando eu tiver um tempo livre eu já respondo, podem continuar me chamando. Que noites e horários é o teu plantão, Patrícia? É na quinta, das 8 em diante, das 8 até as 9. Tá. Então, quinta de noite, às 8 horas, a Patrícia está numa Meet também. Se alguém precisar tirar dúvidas, ela fica com a Meet aberta. Se ninguém entra, ela deixa lá. Mas se alguém entra, ela atende, tá? Certo? Então, agradecemos muito a presença e vou finalizar a gravação agora, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar?